Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. E este é um programa de iniciativa da ADUF, Seção Sindical do Sindicato Nacional de Docentes de Nível Superior Andes, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, ADUF nas lutas, que tem na presidência a ilustre e combativa professora Irenísia Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará. Objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda nativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora titular aposentada do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, Wanda Carneiro de Claudino Salles. Possui graduação em Geografia pela Universidade de Brasília em 1981, especialização em Geologia Costeira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Geografia Física pela Universidade de São Paulo em 93, doutorado em Geografia Ambiental na Université de Paris, Sorbonne, 2002, e pós-doutorado em Geomorfologia Costeira na Universidade da Flórida, 2006, onde atuou como professora visitante, mesmo cargo que teve na Universidade Paris-Sorbonne e na Universidade Vale Estadual Vale do Acaraúva. Integrou a Comissão de Avaliação de Pós-Graduação em Geografia da CAPES 2006-2010, é vice-presidente regional da Fundação Americana de Pesquisa Costeira, que é a CERF, Coastal Education Research Foundation. Tem vasta produção em pesquisa nas áreas de geomorfologia estrutural, megageomorfologia, geomorfologia costeira, geodiversidade e análise ambiental. Atualmente é professora titular visitante na Universidade Federal de Pelotas. Boa noite, professora Wanda. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Seguiu o exemplo familiar? Foi influenciado por algum ou alguma professora? Boa noite, meu caro professor Bosco Arruda. Boa noite aos ouvintes da Rádio FM Universitária. É um grande prazer e uma grande honra estar participando dessa atividade aqui de entrevista a professores das universidades federais do estado do Ceará com você. Eu parabenizo a DUFCE e você, meu querido amigo Bosco Arruda, pela iniciativa que tem um impacto muito grande, com certeza, na vida dos jovens professores aqui da Universidade Federal do Ceará e das demais que compõem aqui o quadro de universidades federais do Estado. Portanto, registro o meu prazer e a minha satisfação de estar participando aqui com você dessa atividade. Bosco, eu nasci na cidade de Sobral, no Ceará, mas meus pais moravam em Crateús. Meu pai era um político da cidade de Crateús, a minha mãe era de Sobral, e eles viviam em Crateús. Minha mãe teve 5 filhos e na hora de ter os filhos, ela ia para Sobral para ficar com os pais. Então, os nossos irmãos nasceram em Sobral e as nossas vidas, enquanto crianças, foi feita em Crateús. Mas eu nunca estudei em Crateús, porque meu pai, político, foi eleito deputado estadual e nós nos mudamos de Crateús para Fortaleza, e eu fiz a primeira parte da minha formação acadêmica aqui em Fortaleza, no Colégio Batista Santos Dumont. Em 1975, meu pai foi eleito deputado federal e a família mudou-se para Brasília. E nesse processo eu fiz meu primeiro voo de avião. E nesse voo eu tive a chance de sentar na beira da janelinha. E na janela eu observei a paisagem. O que eu vi da janela do avião, lá embaixo, vales, montanhas, cidades separadas, vegetação, me impressionou de uma forma tão grande
que quando eu cheguei no meu primeiro ano de ensino médio, já prestes a fazer o vestibular, eu fui atrás de conversar com os colegas professores para descobrir qual ciência estudava aquilo que eu vi da janela do avião. Eu descobri que aquilo era paisagem e a ciência que estudava aquilo era geografia. E aí eu resolvi fazer, sob protestos familiares, eu devo dizer, porque a geografia então era um curso muito desprezado na sociedade. Meu pai e minha mãe tinham altas expectativas para sua filha de fazer uma medicina, uma engenharia, algum curso que desse mais status e também mais apoio financeiro, mas eles acataram a minha decisão de fazer geografia e eu virei geógrafa por esse sonho de voar na janela do avião e ver a paisagem lá de baixo. E você teve algum professora que te influenciou? Eu tive um professor de geografia no ensino fundamental, no ensino médio, já prestes a fazer vestibular, que foi quem me explicou que a ciência que estudava aquela paisagem era a geografia. Ele era o professor de geografia, ele me acompanhou nos 3 anos que eu fiz numa escola muito inovadora na cidade de Brasília, que tinha aula já naquele período de manhã e de tarde, ele me acompanhou o tempo todo, o professor Paulo Ribeiro, e eu devo a ele essa minha decisão final de entrar na universidade pelo caminho da geografia. Eu teria essa pergunta, como é que tu avalias a tua contribuição de tua equipe de desenvolvimento acadêmico? A gente sempre trabalha em equipe, né? Nos campos da pesquisa, ensino e extensão, bem como o impacto do trabalho que desenvolveste na UFC, UVA e no exterior para a preservação ambiental. Uma grande parte da minha vida é dedicada à questão da preservação ambiental. Eu sou, além de geógrafa e professora universitária, eu sou ambientalista e tenho muito orgulho de dizer isso. Eu estou há 45 anos participando de movimentos liderados pela Associação dos Geógrafos Brasileiros, a AGB, depois o movimento SOS Cocó, depois o Salve as Dunas, e nós estamos nesse processo há 45 anos fazendo uma mobilização para salvaguardar a integridade das nossas praias, das nossas planícies fluviais, da nossa vegetação das áreas montanhosas, dos manguezais, da fauna e flora do estado do Ceará. E nós temos tido, nesse caminho, muitas derrotas, mas também várias vitórias importantes. Por exemplo, a criação do Parque Ecológico do Cocó. O Parque Ecológico do Cocó, que não existia há 40 anos atrás, é o resultado dessa mobilização do movimento ambiental, tendo à frente a Associação dos Geógrafos Brasileiros. Na época que a gente iniciou a briga pelo SOS Cocó, eu era presidente da Associação Brasileira dos Geógrafos da seção Fortaleza-Ceará, e a gente fez todo um processo de produção de material científico, de realização de audiências públicas, de mapeamento. Mapeamos a chamada Cota 5, que delimitava a área de expansão das águas do Cocó no período das chuvas. Definimos essa Cota 5 como a área que era para ser preservada, que mantinha a área de manguezal. E esse processo avançou. Por muitos anos nós conseguimos, na luta diária, indo à imprensa, fazendo movimentações de debates, de argumentação política nas assembleias, nas câmaras. A gente conseguiu fazer com que o Cocó fosse preservado até que cerca de 4 anos atrás, ou mesmo 3 anos atrás, na gestão do governador Camilo Santana, tendo como secretário do Meio Ambiente o colega geógrafo Arthur Bruno, ele conseguiu oficializar, delimitar oficialmente, transformar em realidade legal o que já era realidade verdadeira, a preservação do Rio Cocó. Além de conseguir ainda muitas outras vitórias de preservação, como a criação da Foz do Rio, área de preservação ambiental do Rio Ceará, área de preservação ambiental do Rio Pacuti, área de preservação ambiental do Rio Maceió. Eu não dá nem para listar tudo que a gente conseguiu fazer como movimentação, agregando conhecimento universitário nesse processo. Muito bem, parabéns aí pelo Muito seu obrigada. grande trabalho. Aí eu queria perguntar-te, primeiro, assim, como que as políticas nacionais, estaduais ou municipais afetaram as suas condições de trabalho
nos teus últimos anos e quais os maiores empecilhos que enfrentaste na busca, na luta pelo meio ambiente, né, de qualidade, considerando as características dos sistemas capitalistas, porque a gente sabe, não só a questão da especulação imobiliária urbana e até rural, né? Como a gente sabe também que tem projetos de lei com esse congresso que nós temos hoje e até privatização das praias, né? E aí isso, obviamente, vai afetar e tem afetado muito a degradação, aí, tem gerado a degradação do meio ambiente. Com certeza. São duas realidades. Uma é a universitária, que está cada vez mais capenga, que está passando por um processo histórico de sucateamento. Isso vem piorou bastante no governo Itamar, mostrou um quadro caótico no governo Bolsonaro, ainda não se recuperou completamente no governo Lula. Isso atrapalha a pesquisa, porque a gente, na geografia, por exemplo, precisa de fazer trabalho de campo. Você não tem como estudar paisagem sem vê-la em loco, sem viajar, sem se deslocar para conhecer as paisagens e os relevos e os elementos naturais que fazem parte da sua argumentação teórica. Então, isso é um problema muito sério que limita o conhecimento científico. Tem que ter equipamentos de ponta para fazer geografia física, a universidade não tem os meios para oferecer isso para os pesquisadores. Isso limita a nossa vida enquanto pesquisador da universidade e, ao mesmo tempo, a nossa atuação no movimento ambiental. Porque no movimento ambiental, a gente não entra como política só, a gente entra como movimento que tem um conhecimento científico específico. Daí a natureza muito vitoriosa do movimento ambiental no estado do Ceará. Ele agrega uma visão política com conhecimento científico. São engenheiros agrônomos, são engenheiros civis, alguns que participam, são geógrafos, tem geólogos, biólogos em grande número, então agregam o conhecimento que se adquire na universidade à luta política. E o meio ambiente está piorando muito nos últimos anos em termos de preservação pela má qualidade dos nossos políticos, das nossas políticas públicas, pela qualidade da Câmara dos Vereadores e da Câmara dos Deputados, que vem destruindo tudo que já foi construído em termos de criação de legislação ambiental para preservar o meio ambiente ao longo das últimas décadas, que está tentando desfazer a Constituição Cidadã de 1988. A Câmara dos Vereadores, para você ter uma ideia, nesse momento está destruindo a legislação ambiental em Fortaleza. Nós estamos tendo áreas como a área de preservação ambiental da Lagoa da Maraponga, da Serrinha, do aeroporto, sendo abstraídos legalmente da área de preservação por emendas que os vereadores, no fim do mandato, estão fazendo passar de forma escandalosa na Câmara. A gente está vivenciando um momento muito delicado para a área ambiental, um retrocesso enorme, a sociedade está apática, o movimento ambiental está um pouco carente de novas participações e as políticas públicas estão sendo desmontadas pela má qualidade. Eu não tenho nenhum problema de colocar isso, pela má qualidade dos políticos que estão nos representando nas nossas instâncias principais. Isso, professor. Eu também, com meus 42 anos de experiência na área acadêmica, com algumas passagens rápidas pela gestão pública, né, do serviço público. Eu me lembro. Você com a Maria Luísa. Eu compreendi perfeitamente que as soluções técnicas são as mais fáceis. O problema é a implementação, porque há um entrave político muito grande e isso se deve a quem a gente coloca nas instâncias do Legislativo, tanto na Câmara de Vereadores, como no deputado, Câmara de Deputados, como no Senado, né? E até também nos executivos, governadores, prefeitos, governadores e presidente. Não adianta reclamar, né, na minha opinião, porque isso, aquilo, porque somos nós os responsáveis por eles que estão lá, né? E a gente tem no Brasil hoje, quer dizer, um entrave muito grande, que é a questão do orçamento público sendo sequestrado pelo Legislativo, né? Além de ser sequestrado pelo Legislativo, é sequestrado pelos rentistas. Só 46% do orçamento federal
pode ser aplicada em políticas públicas. E mesmo assim ainda tem as emendas parlamentares, porque 53% vai para remunerar a Selic, que é os investidores rentistas que esterilizam o capital produtivo com o capital rentista, né? Então a gente normalmente que mexe com isso, e eu tenho certeza que no seu caso foi a mesma coisa de vários colegas, a gente faz o que quer, pode. E a gente às vezes se frustra muito, mas também temos os nossos erros, pequenos que sejam, e que a gente nos orgulha. Nos ajuda a viver. Aí eu queria entrar noutra questão, que seria, outra pergunta, seria que, considerando que nós estamos observando hoje no globo terrestre muitas tragédias ambientais, terremotos, tsunamis e tal, e guerras também, em que grau podemos atribuir estas tragédias ao comportamento humano, no caso ambiental, né? E ao sistema capitalista, no caso das guerras? Mas isso está intrinsecamente ligado. Veja só, os problemas ambientais hoje eles são gerados por fatores sociais. Não existe essa história de dizer que mudança climática é natural. O que se vivencia hoje é resultado direto da forma de uso e ocupação do espaço geográfico. A liberação de gases, efeito estufa, o desmatamento com o agronegócio, a urbanização acentuada em áreas de preservação ambiental, aumentando as ilhas de calor, o uso de combustíveis fósseis em todos os momentos, a falta de perspectiva de mudança dessa sociedade consumista que usa e abusa dos recursos naturais. Isso produz mudança climática. A mudança climática hoje é totalmente produzida por atividades de ordem social, encaminhadas, sobretudo, pelos países mais ricos do mundo. São eles que estão aí produzindo o que se conhece como agente catalisador das chamadas mudanças climáticas, que está produzindo catástrofes socioambientais em sequência no Brasil e no mundo, com enchentes, com chuvas torrenciais, gerando deslizamento, gerando desmoronamentos, subida do nível do mar, ondas de calor gerando mortandade. Todo esse processo de mudança climática, que a gente, aliás, hoje está falando já em emergência climática, resulta das formas de uso e ocupação que são diretamente atreladas ao modo de produção capitalista. Então, a mudança climática é fruto e é filha do capitalismo. E a gente tem hoje as guerras potencializando essa história. Eu passo metade do meu ano nos Estados Unidos. Meu marido é americano, eu me aposentei da Universidade Federal do Ceará e faço uma vida de professora visitante que me permite usar meu tempo com um pouco mais de tranquilidade, de flexibilidade, e eu acompanhei as notícias nos Estados Unidos, que eu estava lá no momento, quando estourou a guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos estavam em recessão econômica, entrando em processo de recessão econômica. A guerra da Ucrânia esquentou o mercado. Fez com que a crise do capital instalado nos Estados Unidos desaparecesse. Pela venda da indústria bélica. Pela indústria bélica que movimenta toda a produção de materiais que vão ser usados na produção de armamento, que mobiliza serviços, vendo as tecnologias que são mais avançadas, que mobiliza mão de obra e que faz com que o mercado se aqueça. Então, isso é um escândalo. E com a guerra de procuração que está acabando com a juventude ucraniana, porque não tem como enfrentar o exército russo, não é isso? Exatamente, exatamente. Essas ameaças, inclusive, que param sobre a cabeça de todos nós de uma terceira guerra mundial em função do acerbamento do conflito e que se deve a uma situação das grandes potências que prejudicam o mundo como um todo. Professora, esse é um assunto realmente interessante que daria muito para a gente discutir, conversar, mas diante do nosso restrição de tempo, eu queria perguntar, já mudando um pouco o eixo da pergunta, como que você vê a importância dos sindicatos no que concerne aos direitos a defesa dos direitos e da formação da visão de mundo político, social e cultural dos ou das docentes? O sindicato
Os sindicatos são muito importantes nessa negociação entre patrões e capitalistas que a gente é obrigado a vivenciar no mundo em que nós estamos. Os patrões, no geral, são autoritários, querem as suas benesses sem pensar nos trabalhadores, e os sindicatos têm esse papel de negociação que a gente não pode abdicar, né, de passar essa tarefa para eles e avançar no processo de tentativa de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. No caso das universidades, eu tenho uma experiência com a DUFCE. Eu sou filiada à DUFCE desde sempre. Desde que a DUFCE foi criada, eu me filiei à DUFCE. Tenho uma experiência muito positiva com o que a DUFCE faz em termos de trabalho para melhoria da condição do professor, do ensino público e gratuito, das condições de trabalho, do crescimento de uma cultura científica e política no Estado. Então, sou muito agradecida pela atividade que a DUFCE faz. Eu gostaria apenas que a DUFCE olhasse um pouco mais para a própria UFC. Por exemplo, Bosco, eu aí que sou um ambientalista e você está tratando disso, nós estamos vivendo um problema muito sério com a preservação da matinha do Pici. A matinha do Pici, que está ali do lado da biblioteca da Universidade Federal do Ceará, do campus do Pici, é o único exemplar de mata de tabuleiros ainda existente na cidade de Fortaleza. E a UFC tem feito um trabalho péssimo de gerenciamento dessa matinha do Pici, que está prestes a passar por um processo de degradação sem retorno. Eu gostaria de convidar a DUFCE, na sua pessoa, para participar das questões ambientais também. Não só políticas de trabalho, mas ambientais também, porque isso tem um significado muito grande na vida do professor, na vida do trabalhador, na vida daqueles que estão no cotidiano se movimentando numa área urbana como é a cidade de Fortaleza. Precisamos que a DUFCE também crie uma pauta para a área ambiental. E aí, para mim, se isso acontecesse, a DUFCE seria perfeita. É isso que se segue, você está convocando a DUFCE, que fazemos o que podemos, mas somos poucos e não há. Antigamente o diretor tinha alguma liberação de carga de trabalho, hoje não tem. Então é um sacrifício para todos da ativa. Eu que estou aposentado posso me dedicar mais, dou plantões 2 vezes por semana, né? Mas a maioria do pessoal lá sofre muito, né? Porque são muitas as atividades e tem que se dedicar à questão do coelho. Aí a pergunta seria, quais conselhos você daria aos novos e às novas docentes? Muitos deles não são nem filiados ainda à DUFCE. Se filiem à DUFCE, por favor, é necessário, é urgente, é preciso. É muito importante que os nossos colegas professores estejam associados ao nosso sindicato, porque é o caminho para que a gente possa fazer as necessárias negociações que todos os governos, mais de direita ou mais de esquerda, se colocam diante da nossa situação de trabalhador do processo de ensino na universidade. E eu gostaria que os colegas novos que entram na universidade amassem a UFC, amassem a universidade. Sem amor a essa instituição, a gente não consegue avançar, e isso passa por um processo de doação daquilo que a gente tem de mais sagrado na nossa capacidade de professor, que é a participação. Isso é o recado que eu deixo, o convite que eu faço para o novo professor. Participe e ame a UFC, que é disso que a gente precisa para transformá-la em uma universidade realmente a serviço da sociedade, que é o que nos importa em última instância. Professor, eu concordo 250% com o que você falou. E então nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de então que você colocasse as suas últimas palavras. Eu lhe agradeço muito pela oportunidade dessa conversa muito deliciosa que você propiciou, que a gente pudesse ter agora. Penso que esse programa deva continuar existindo. Eu desejo vida longa para você e para o programa, que a gente possa ter a oportunidade de conhecer novas histórias de outros colegas que estão aí prontos para partilhar sua experiência e fazer disso um momento especial para a universidade, para os acadêmicos, para os estudantes, que com certeza também se beneficiam desse processo. Só tenho a dizer que eu estou muito agradecida pela oportunidade e desejo que o programa avance de vento em popa e que continue sendo esse sucesso. Obrigada
pelo convite. Nós aqui agradecemos mais uma vez e damos a boa noite e saudações aos ouvintes da FM Universitária.